Bom, bem-vindos a mais um Ipsos Creative Cast, a Cintia Lin falando. Eu tô aqui com a Renata Ferreira, a Mariana Andrade e Valéria Lisboa, que me Oi. acompanham nesse bate-papo. E hoje a gente vai falar de um tema que passou, que é recente, e que gerou um altíssimo ruído publicitário, que foi a Copa do Mundo masculina. Só que com outro viés, não vai ser futebol. O que foi a Copa do Mundo masculina para as marcas? E aí, o que Uau. que foi? Acho que, em primeiro lugar, é muito divertido assistir aos filmes, às propagandas publicitárias. E principalmente porque muitas delas utilizaram muito a questão da nostalgia. Então, é uma coisa prazerosa, assim, é um entretenimento mesmo assistir. Pra E, quem e gosta, vários né? filmes longos, né? A gente É. que é enviesado aqui, a gente gosta, né? Mas até antes de falar de publicidade, a gente tem que deixar muito claro que essa foi uma das Copas do Mundo masculinas, assim, mais emblemáticas em termos de quantidade, né? A gente teve 48 seleções, então deu mais oportunidades para mais países participarem, serem vistos. Isso, em termos de relevância cultural, é muito legal. Verdade. Em termos de patrocínio, marcas, a gente também viu um altíssimo investimento. E a gente acompanhando também a questão de audiência, a gente mesmo sabendo que a gente tinha pouca chance de ganhar, a gente começou timidamente lá nos primórdios do ano. Qual o seu interesse de assistir aos jogos? Estava baixinho. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente teve, sei lá, 71, 84%. Isso foi crescendo, foi progressivo. Foi. E o mais louco é que, acompanhando os nossos estudos, eu também vi que, por exemplo, quando a gente saiu, a gente foi eliminado, o Brasil foi eliminado da Copa, a audiência aumentou. Né? A gente viu que o interesse dos brasileiros em acompanhar a Copa do Mundo, mesmo após a saída da nossa seleção, aumentou. Que legal. Então, assim, é muito legal tudo isso, porque é um macro, né? Que acaba influenciando nas propagandas, como as marcas vão falar com o público, com seus consumidores, e aí a gente vê muita coisa bacana, Uhum. né? Quais são as propagandas que vocês mais lembram de Copa do Mundo masculina? E aí, vocês querem Cara, eu arriscar? amei a propaganda da Brahma. Pra mim, ela mexeu muito comigo, porque eu sou uma millennium, né? Então, tipo, Somos. eu tenho uma recordação muito forte da minha começo da adolescência, que foi aquele pênalti perdido pelo Baggio no final. Não, foi a final da Copa, né? Contra a Itália, 94, né? 94. Foi 94. Eu tinha 14 anos e aí eu tava assistindo a propaganda da Brahma, de repente, no final, pra mim, aquele foi o final surpreendente da propaganda, porque, né, se formou ali um suspense, né, criou ali uma tensão pra esse final surpreendente que foi o personagem ali do Roberto Baggio errando o pênalti. Eu achei sensacional. E essa questão da nostalgia realmente mexeu muito comigo. Dá um sentimento, né, de nacionalismo quando a gente assiste. É bem legal. E eu acho que assim, mexeu com a Mari, mas mexeu com o público de maneira geral, né? A gente sabe que. E a gente viu já isso, muitas pessoas, meios e plataformas, enfim, falando sobre o desempenho da campanha de Brahma. E eu acho que eles deram aula mesmo, sabe? Eles deram aula de insight cultural. A gente vive falando o tempo todo no nosso trabalho que marcas que se conectam com os consumidores através de uma atenção, um insight que é verdadeiro, elas já saem ganhando, né? E aí Brahma fez isso. O que a marca fez? Ela leu o clima do povo brasileiro, porque todo mundo sabia que as pessoas já não acreditavam mais. Tinham a questão do ceticismo, a ansiedade, e ao mesmo tempo a esperança. Será que a gente consegue dessa vez? Né? Então, eu acho que a marca conseguiu ler todo esse clima e aí eles conseguiram trazer o tá liberado torcer, né? Então, eu acho que assim, não foi uma mensagem, eles não impuseram uma mensagem, eles deram voz para algo que já estava no ar, né? E aí eu acho que isso explica muito essa conexão que a Mari teve, que outras pessoas e outros brasileiros tiveram, e todo o resultado que a marca teve de engajamento, de buzz mesmo com essa campanha. Foi um destaque mesmo.
Ou seja, vocês estão falando aqui que o futebol ele teve um momento diferente aqui, as marcas acompanharam essa tendência, a gente tá vendo essa questão da leitura, né, do Exato. consumidor, da empatia muito relacionada ao contexto cultural, isso é muito legal, né? Que outras mudanças a gente percebeu? Teve mais alguma coisa do contexto que a gente Teve. pode pontuar aqui que afetou de alguma forma a dinâmica das marcas, dos patrocínios? Teve. Pra gente falar ainda de comunicação, porque patrocínio também tem um antes e depois, né? Nesse ano, olhando essa Copa. Mas pra gente fechar a parte de comunicação, uma outra grande diferença, vou falar de duas. A questão da emoção, com certeza. Se a gente for olhar todas as comunicações desse ano para a Copa do Mundo Masculina, a gente não falou de futebol. A gente falou de emoção, nostalgia, né, de torcer muito. Sejam as marcas, elas patrocinadoras da FIFA, CBF, o que for, mas também das marcas que não estão ali nesse momento e nesse segmento patrocínio. Mas teve uma outra mudança também, que foi, a gente viu nos nossos estudos que o uso de celebridades aumentou. Celebridades, atletas, jogadores, tudo. Mas o papel delas nessa Copa versus 2022 foi completamente diferente. Por quê? Exatamente nesse contexto de esses caras também serem torcedores. E isso traz mais identificação, mais proximidade, mexe com a emoção. E se a gente for pensar, não só Brahma fez isso, né? Eles estavam ali super bem contextualizados no cenário junto com os torcedores. Eles não eram, né, ou mais ou menos, eram todos um só. E isso traz essa emoção maior, né? De que a gente é todo mundo igual, que a gente quer o mesmo fim, que é ganhar ou pelo menos estar juntos. É uma questão de humanização que a gente viu muito forte nas comunicações de Copa do Mundo esse ano, em 2026. Agora, você já falou umas 2 ou 3 vezes sobre patrocínio. Aí eu vou fazer uma Falei. pergunta aqui. Vale a pena investir? Que acho que é uma pergunta que os clientes fazem pra gente. Vale a pena investir no patrocínio da Copa, por exemplo? Vale muito a pena. Desde que você saiba que hoje não é só você comprar uma cota do patrocínio e pôr o seu logo ali. Vale a pena, só que a gente precisa ter muito claro a questão do território proprietário, pra gente não passar desapercebido, pra uma marca Pra não virar passar paisagem, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa em eventos com alto ruído publicitário, muito dinheiro investido, e a gente sabe que Copa do Mundo é assim, muitas marcas investindo, a Rê acabou de comentar, que foi o maior número de patrocinadores, ou seja, o maior dinheiro investido, a gente precisa tomar muito cuidado com a forma que a gente vai estar. Então, não é só colocar o verde, o azul, o amarelo, né? Então, eu acho que a marca, ela precisa ir muito além e realmente deixar muito claro por que ela veio. Que eu acho que é um ponto do que Brahma fez, né? Brahma não foi muito além de, por exemplo, uma propaganda, um comercial com jogadores jogando futebol, né? Eles foram além e trouxeram essa questão da conexão com algo que é forte, que é real, atual, né? Então, eu acho que vale a pena desde que as marcas pensem muito nessa questão do território ser muito próprio dela, único, exclusivo. E aí eu até gostaria de dar um outro exemplo também, que foi Betano. Betano fugiu completamente. É uma questão aí diferente da questão do território, que assim, eles fugiram completamente do território do que se espera de uma propaganda de bet, né? E aí eles fizeram um filme que tinha uma fotografia totalmente diferente. E chamou muita atenção. E um filme super emocionante, nada funcional. Uau! E ele ficou super bem em atenção, assim. Realmente rompeu o ruído publicitário. Justamente porque o mercado de bets, ele é super comoditizado, né? Então, elas são muito parecidas. Os nomes, a forma como se comunicam. A narrativa, Então, achei bem legal também a propaganda deles. Esse daria só mais um podcast só pra gente entrar nesse tema e território. Eu ia falar isso. Porque, né? É muito rico, extenso e polêmico em alguns aspectos. e tal. Eu adoraria, vamos pôr isso em pauta. Opa. Mas ainda falando de patrocínio, a questão estrutural, porque não é só você comprar a cota e colocar teu logo lá no LED banner e achar que tá arrasando. Não. Né? Porque o patrocínio, território, faz total sentido você ter noção dos seus assets, como é que aquilo vai
né, ser facilmente identificado nesse ruído publicitário. Mais do que isso, é você ter a consistência, porque toda a Copa tem um antes, o durante e o depois. Então, essa jornada Copa do Mundo não começa quando o torneio tá ali. Então, você tem que ser consistente ao longo dessa jornada do torcedor. E mais do que isso, para você ter essa consistência e entrar nesse território com todas as policies de FIFA, sendo patrocinador ou não, você tem que ter uma história. Você tem que ter uma boa narrativa. É isso. Sem dúvida. E desde as Olimpíadas, a gente também tem visto a importância das boas histórias nos patrocínios, né? E especialmente quando elas são contadas com os creators, que hoje esses caras, eles dão uma experiência diferente para o público, traz conteúdo, conecta com o lugar que está sendo feito o evento, traz relevância, foge do tema se é uma Olimpíada ou um futebol, né? E eles têm um poder, assim, absurdo de amplificar o alcance da campanha. E tem um exemplo muito legal disso, que, por exemplo, Nike. Nike, patrocinadora, investiu milhões em alguns jogadores, e o mais louco é o Haaland, o norueguês. Uhum. Vocês lembram? Ele foi lá numa loja comprar o seu chapéu e bota country. É. E aquela loja ganhou mais visibilidade naquele período que a Nike investiu praticamente na Copa toda. Ou até mesmo o caso da Adidas, né? Com o Backyard Legends. Esse filme tem várias versões. Tem a versão super cinematográfica, mas também tem a versão curta. A Adidas postou isso no canal delas, né? Esse anúncio, esse vídeo, esse filme, como a gente quiser chamar. E aí, sei lá, conseguiu, me perdoem os dados, mas eu acho que eles conseguiram 6 milhões de views. Aí vai um creator, se eu não me engano, o nome dele é Boboy, alguma coisa assim, com um post repostando o conteúdo da Adidas. Sabe quanto esse cara conseguiu de views? Quanto? 12 mil. Uau. Então, quando a gente fala de patrocínio, a gente fala de boas histórias, a gente fala do bom uso desses creators, o quanto que eles têm esse potencial, e ele nem fez conteúdo, ele só repostou, de aumentar os seus views, seu alcance de campanha, levando o que você produziu e criou. Então, hoje, patrocínio estruturalmente, ele não vai começar só comprando uma cota. Você tem que dar essa experiência para o seu público, né, para os seus consumidores, e pensar além. É realmente uma plataforma que tem É um que se ecossistema. conectar, É. tem uma jornada, tem que ter um tempo dedicado, porque isso é um investimento alto, e que a gente vê que a boa experiência cria memórias, né? Totalmente. E falando de Copa, e aí falando de patrocínio, Madonna. O final da Copa, no intervalo, aquilo foi memorável. E sabe o que é mais louco? Eu vou contar fofoca. Vocês sabiam que os Ronaldos não ganharam cachê? Eles Foram toparam, né? convidados, Foram né? convidados. Foram convidados pessoalmente por ela. Madonna ligou e falou, eu quero vocês. E ela proibiu as marcas esportivas de vesti-los. Então, eles não ganharam cachê e não foram vestidos de patrocinadores. Mas foi Uau. incrível, né? E foi memorável. Foi memorável. Eu vou lembrar disso para os próximos 4 anos. Pode Ó, falar. e sabe uma coisa legal ainda falando de Copa do Mundo, indo além dessa questão do território comum e se conectando? Quando a gente também fala em Copa e patrocínio, a gente pensa em promoção. Né? Não tem como, né? As marcas estão ali, ainda mais no período de Copa, a promoção é importante, né? A gente quer promoção. o A consumidor gente quer figurinha, a gente quer promoção, a gente quer viver tudo. Exatamente. E aí a gente tem também um exemplo super legal de uma marca que também fez uma escolha brilhante, que foi Guaraná. E aí tem essa questão não é só uma promoção, tem uma promoção com uma conexão. Então, a marca foi muito assertiva com o uso da promoção. Então, o que eles fizeram? Transformaram a embalagem do Guaraná em algo muito
colecionável. Então, assim, eles colocaram a embalagem, cada embalagem fazia referência a uma camisa de onde o Brasil foi campeão. E aí eram 5 latinhas. E aí isso foi muito legal, porque... E aí, assim, todo mundo queria comprar a latinha. Então, a latinha foi um objeto ali de desejo. Eu quero comprar, né? Então, call to action com a questão da coleção, de torcer. E a E gente conectado viveu isso, a uma né? questão cultural também. É. É isso, o A gente brasileiro viveu vive muito isso. isso, anos 80, 90, Isso. copos da Coca. Estamos nostálgicas com a Copa do É Mundo. Não isso, é? que tem a ver com nostalgia também. Eu E acho que muitas vale a pena marcas falar. fizeram isso em questão de promoção, não só embalagens, mas os mascotes. iFood com a coleção dos canarinhos, que, fofo, né? Aquele bichinho, aquele Sim. canarinho em si. Tinha, acho que 5 opções do mascote. Unilever também fez isso com Rexona, também teve mascotes e embalagem. Você está falando de Guaraná, que é um exemplo lindo e conectando com o contexto de Copa, trazendo aí as 5 camisas, Exato. né? É muito incrível. Tem uma coisa isso. que vocês estão trazendo que acho que é um grande aprendizado que a gente leva para as marcas, que é entender como é que o consumidor consome todo esse conteúdo, como é que ele consome toda essa experiência, né? Então, tem o consumo de mídia, que ele entra num Casa TV, ele vai olhar para o creator, e isso tem que ser pensado na estratégia. Se a gente se antecipa, a gente consegue sair na frente. É isso. Como ele consome o dia a dia, é a latinha, é o álbum de figurinhas, é toda a interação no dia a dia. A gente sai de casa literalmente vestindo não só a camisa, mas outras camadas também em relação ao patrocínio que está acontecendo. Exato. Esse é o insight, que se a gente sabe se apropriar, a gente consegue se conectar com o consumidor, até mesmo sem ser o patrocinador, né? É sabendo viver esse momento aí. E aí, falando em lição, e pra gente já começar a encerrar, em uma frase aí, qual é a principal lição que vocês acham que fica, de fato, pras marcas? Eu já falei a minha. Eu gostaria de voltar num ponto que a Rê comentou, que foi o uso das celebridades. A maior parte das campanhas utilizou, né? Jogadores, o próprio técnico, outras celebridades. E a gente viu casos de campanhas com celebridades gigantescas, celebridades super influentes, mas que a campanha em si não gerou o recall esperado, a campanha não gerou a resposta esperada. Então, não existe uma receita de bolo, não é tão simples quanto muitos anunciantes pensam que simplesmente coloca ali um Ronaldo Fenômeno e vai dar certo. O Ronaldo Fenômeno, ele tem que ser inserido dentro de uma narrativa que faz sentido para a personalidade dele. Se ele não tá inserido nesse contexto, mesmo utilizando ele, você pode ter uma campanha que as pessoas não vão se recordar dela. Eu acho que o maior aprendizado pra mim, até falando de novo de Brahma, é a questão da narrativa. Eu acho que narrativa importa demais, né? Então, eu acho que é isso. Brahma conseguiu gerar emoção, ficar na mente, na cabeça dos consumidores, porque trouxe uma narrativa muito poderosa. Então, eu acho que esse é o maior aprendizado. E a gente, falando de narrativa, a gente não pode esquecer de Copa do Mundo Feminina 2027, que já estamos trabalhando para isso, É isso aí. né? Porque a gente já está fazendo projetos olhando para isso. E eu sei que muitas marcas, agências já estão criando, já estão... Enfim, a gente está aí conversando já com várias frentes. E a narrativa vai ser um diferencial. É isso. Porque Copa masculina versus a feminina são universos completamente distintos, né? E a Copa Feminina 2027, ela vai ser emblemática, ela vai ser bonita. Porque a gente, como mulher, tem N questões para, sabe, falar, expor. As nossas meninas são incríveis, a gente tem jogadoras fantásticas. A Marta tá aí, né? Capas de revista já começaram, elas já estão... Se vocês acessarem os perfis delas em plataformas digitais, elas já estão trabalhando, as marcas já estão trabalhando, Coca-Cola já está on com esse tema. E aqui, para a gente pensar em 27, com a Copa das Mulheres, a gente não pode achar que é repetir o que a gente fez agora com a Copa masculina. Porque ela vai ser muito importante por questão de significado. Num contexto social, né? Exato. E não Tem dá outra para ser simbologia, né? fake, não vai dar para ser superficial. O espaço para trabalhar narrativas, contar boas histórias, falar e realmente ser sabe,
eu acho que as propagandas, você falou de frase. Esse ano, com as Copas, né, com as propagandas dos meninos, eu acho que as comunicações mais efetivas foram as que fizeram a gente sentir. É isso. A gente não falou de futebol, mas a gente sentiu. Sentiu nostalgia, emoção, alegria de estar junto. A gente começou assim, né? Essa Né? conversa. A alegria de estar junto, de sentar num bar, ver o amigo, falar, xingar, enfim, né? E a Copa Feminina, ela também traz essa emoção, esse get together, mas com as nossas batalhas, que não são poucas. E a gente tem jogadoras que estão ali, ó, e que vão representar para gerações de agora e futuras uma oportunidade incrível. Então, assim, não é pra gente cair num discurso chato de causas, mas pra gente fazer uma história bonita, contar isso. coisas legais que É a isso aí. gente, sabe, tem pra mostrar e fazer ainda. E acho que as comunicações mais efetivas, pensando no feminino, em 27, é como a gente torna isso real, sem ser balela, superficial, sem ser um Me Too, enfim, sem ser, né? Não tô ali pra cumprir uma Autêntico, agenda, né? né? Eu acho que tem que ter Exato. transparência, tem que ter autenticidade. A gente tá falando de confiança, né? Com o consumidor E acima fazer de as tudo. pessoas sentirem que nem a gente É. sentiu e enxergar de uma forma diferente algo que a gente vive hoje. É isso aí. Vai ser muito interessante ver algumas marcas que, de fato, nunca levantaram a bandeira e talvez queiram falar um pouco mais sobre essa questão do protagonismo feminino, né? Em contrapartida com outras que já tá no DNA. E aí vai ser muito mais fácil, mais autêntico, mais verdadeiro se posicionar. Bom, a gente vai acompanhar a Copa do Mundo Feminina muito de pertinho, mas a gente vai ter que terminar o nosso podcast. Então, muito obrigada, meninas, de novo. Obrigada, E a gente gente. agradece também a audiência que assistiu o nosso Ipsos Creative Cast. Até a próxima. Até.